O que motivou o DENIT a apostar na contratação no RDC, né, no regime diferenciado de contratações, foi isso aqui, ó. O pessimista vê dificuldade em toda oportunidade, o otimista vê oportunidade em toda dificuldade, uma frase do Churchill. E na verdade foi isso mais ou menos que inspirou o DENIT nessa busca. Mas por quê? Quando nós chegamos em 2011, pode passar? Bom, quando nós chegamos no DENIT em 2011, o cenário que nós encontramos foi esse aqui, ó. Nós tínhamos mais ou menos 1.100 contratos de construção, manutenção e operações rodoviárias, né, lavrados com o órgão, né, após licitações realizadas, mediante concorrência pública, na maioria dos casos. Para cada projeto que o DENIT contratava, nós tínhamos cerca de 200 não conformidades, que variavam desde problemas simples de projeto até problemas mais graves de concepção. 30 meses, em média, nós levávamos para aprovar um projeto, né, com contratações realizadas, com licitações do tipo técnico e preços, né, entre idas e vindas, né, esses processos foram mapeados, nós gastávamos, às vezes, 14 meses desses 30 só em tramitação de documentos. E isso resultava, primeiro, quando nós fazíamos as concorrências num tempo longo de licitação, até pelas diversas etapas de recurso que a lei de licitações prevê, pelas possibilidades que ela prevê, e o resultado era a baixa performance contratual. A gente começou a verificar isso por meio de curvas de agregação de valor, onde a gente comparava custo orçado do trabalho agendado com custo orçado do trabalho executado. E a gente verificava o seguinte, e começamos a estudar o grande vilão do custo das obras públicas, que é o desvio de agenda. Não só o custo financeiro, mas também o custo econômico, né? E a gente viu que as obras ficavam mais caras, a agenda desviava demais, né? Nós tínhamos um atraso grande na execução dos empreendimentos, várias vezes as obras eram paralisadas para se discutir revisões de projeto em fase de obra, então era um cenário bastante desfavorável. O comportamento de forma geral era esse descrito aqui. Nos casos analisados, o progresso do projeto em termos absolutos, que é equivalente ao valor agregado, era inferior ao valor planejado, isso bastante comum, e a gente tinha presença de patamares bem definidos na curva do custo orçado do trabalho realizado, correspondendo a períodos de tempo em que não havia progresso ao valor agregado. Esse efeito era observado ou quando a gente tinha período de chuva, ou quando estava na proximidade do reajuste, ou quando a gente enfrentava a revisão de projeto em fase de obra. Então, as diversas deficiências que os projetos tinham em face da sua desatualização, muitas das vezes, levavam a discussões com as empresas em torno de reequilíbrios, né, ajustes de planilha, e isso levava um tempo considerável, né? A estimativa para terminar a obra sempre em patamares mais altos, correspondendo ao valor do custo previsto para terminar o projeto, e reprogramações mantendo o comportamento do valor planejado, inicialmente considerado para a obra. Então, tínhamos um problema sério para resolver. O RDC mostrou para a gente que alguns mitos têm que ser quebrados, e um dos mitos é que o projeto executivo é a solução para todos os problemas, né, que a contratação com o projeto executivo resolve tudo. E aí eu trouxe o caso de algumas patologias para mostrar para vocês de obras que foram contratadas com projetos executivos. No primeiro caso, por exemplo, nós temos a duplicação da BR-101 Nordeste em Pernambuco, onde nós tínhamos o projeto executivo contemplando a BR, passando por cima de um açude, um açude que existia desde 1948, né? É o que está ali em vermelho, sobrepondo o que está achurado. Nós tínhamos, às vezes, a adulteração de terraplanagem em gabinete, que é o caso que está aqui no canto superior direito. Ponte de Itacoatiara, ponte do Porto de Itacoatiara, rompeu na primeira vez que uma carregadeira passou, e uma série de patologias em outras rodovias que nós estamos esperando. Então, todas elas deficiências normalmente ligadas à questão de projeto, né, como um bueiro curto, por exemplo. O RDC é um novo regime basicamente de licitações e contratos, muito mais de licitação do que de contrato, né, que aproveita a experiência do pregão, das concessões, das PPPs e da experiência internacional, garante agilidade nas licitações e contratações. Nós tínhamos no DENIT uma média então de 300 dias por licitação, por concorrência. Hoje nós temos feito contratações na média em 70 dias. As contratações integradas, que a gente não usa o prazo mínimo da lei, a gente dá mais tempo para que o mercado estude os empreendimentos. A gente tem feito numa média de 115 dias, então houve um ganho bastante sensível no que diz respeito à contratação. Favorece
a redução de custos e a transparência. Observe que quando a gente fala em redução de custo aqui, eu estou falando muito da compressão do cronograma. Outro dia saiu uma reportagem no Valor Econômico dizendo o seguinte: o governo não conseguiu o efeito que esperava com as contratações via RDC, porque os descontos estão na média na casa dos 5%. Ora, quem disse que o governo esperava ter grandes descontos com a RDC? Não faz sentido. Se nós estamos transferindo mais risco para o privado, é natural que esse risco se reflita nas propostas. Então não é este o efeito que nós esperamos. O efeito de redução de custo que a gente espera é aquele que está ligado às compressões dos cronogramas. É natural que nós tivéssemos descontos menores. O que a gente observa é que, na verdade, os descontos não são menores, eles se mantêm mais ou menos no mesmo patamar que nós tínhamos nas contratações via 8666. Nós não ganhamos nada em termos de desconto em relação à contratação, e não era esse o objetivo. E se a gente está tendo uma média de 5%, nós estamos melhor que os americanos, por exemplo, que trabalham com design build, que operam com uma média de 2,6% de desconto na contratação. Agora, o que o americano experimentou? 14% de compressão em termos de cronograma. Então é isso que nós estamos buscando e que a gente já começa a verificar nas obras que estão em andamento. A contratação integrada é uma das espécies de contratação do RDC, uma das modalidades, né, dos tipos de regime de empreitada. Nós temos contratações de empreitada por preço unitário, todos os nossos cremas são empreitados por preço unitário, nós temos uma série de obras que são empreitadas por preço global, e nós temos a contratação integrada, que eu vou focar um pouquinho mais, vou me deter, porque talvez essa sim seja a grande inovação do RDC. E aí tentar desconstruir também um mito, que a contratação integrada é algo que se faz sem nenhum elemento de projeto, desconsiderando absolutamente a questão de engenharia. A gente vai ver que isso não é verdade. O que é o anteprojeto de engenharia que nós estamos trabalhando? Bom, vou construir o anel rodoviário de Cerro Corá. Vou pegar uma imagem do Google hoje, vou ligar o ponto A ao ponto B, está aqui meu anteprojeto. É isso? É óbvio que não. É claro que não é isso. Observe que, na verdade, nós estamos, neste caso, fazendo uma volta ao passado. Olha o que o Decreto-Lei 200 de 67 previa, no artigo 139. A licitação só será iniciada após a definição bastantes para o perfeito entendimento da obra realizada. Então, o Decreto-Lei 200 de 67 já falava em contratação com anteprojeto. Tudo bem. No Decreto-Lei 2386, isso mudou, as obras de serviço só podem ser licitadas quando houver o projeto básico aprovado pela autoridade competente, e aí começa uma grande confusão conceitual do que é projeto básico, do que é projeto executivo. Houve um grande movimento de empresas de construção em 91, que combinou com uma chamada Carta de Belo Horizonte, e uma resolução do CONFEA em 91, que definiu a definição de projeto básico, e essa definição praticamente foi reproduzida na íntegra, na Lei 8666 de 93. E depois os órgãos de controle começaram a fazer aperfeiçoamentos com relação a esses conceitos. E se a gente for ver hoje o que se prega dentro do controle como projeto básico, praticamente é o projeto executivo. E isso desconsidera, principalmente, de 93 para cá são 21 anos, o emprego maciço das ferramentas de TI. Então hoje nós temos uma facilidade de definir soluções de engenharia com muita velocidade, porque a gente pode empregar maciçamente a TI. Então, eu contrato, por exemplo, um voo, faço uma aerofotogrametria, restituo as imagens, gero um modelo digital do terreno, vou para o quanto, defino o melhor traçado, georreferencio o traçado escolhido, já defino as soluções de drenagem, todas georreferenciadas, defino os volumes de terraplanagem, distâncias médias de transporte, faço o estudo geotécnico, defino solução de pavimento, acabou. Tudo isso com muita velocidade. Tem coisas que não fazem mais sentido, como os softwares poderosos que nós temos hoje, falar, por exemplo, em projeto básico de estrutura, projeto executivo de estrutura. Não tem projeto de estrutura. Nós estamos usando essas ferramentas de programação e de projeto mais avançadas. Aqui é o BIM, onde a gente concilia o Civil 3D com a parte de programação. Isso aqui é uma modelagem que foi feita para a ponte de Laguna. Uma das maiores pontes hoje em construção no Brasil, a primeira ponte que tem o vão central estaiado em curva, apoiado por 2 mastros centrais, e é uma obra que está com o cronograma adiantado, em Santa Catarina. E o que a gente tem adotado como questão do anteprojeto?
O decreto 8080 de 2013 diz o seguinte: os ministérios, supervisores dos órgãos e entidades da administração pública poderão definir o detalhamento dos elementos mínimos necessários para a caracterização do anteprojeto de engenharia. Então o órgão define para ele o que é anteprojeto de engenharia. Né? Nós temos essa definição, que são as informações e requisitos técnicos mínimos destinados a possibilitar a caracterização do objeto a ser contratado, definindo sua concepção e permitindo sua estimativa de custo global de referência, e deverão constar do anteprojeto, quando couber, os seguintes elementos: é o que está no decreto 7581 de 2011, concepção da obra e serviço de engenharia, projetos anteriores de estudos preliminares que embasam a concepção adotada, levantamento topográfico cadastral, pareceres de sondagem, memorial descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos, dos materiais de construção e forma de estabelecer padrões mínimos para a contratação. Então isso é o que está no decreto. O que diabo, afinal de contas, é isso? O que a gente tomou como isso? Bom, primeiro, nós usamos como ferramenta para ter um anteprojeto ou projetos que já estavam aprovados, mas necessitavam de atualização, projetos não aprovados, mas que já tinham todos os levantamentos de campo concluídos, aprovados por meio de relatórios periódicos, novos estudos e levantamentos de campo, projetos doados. Observe o seguinte: a maioria das contratações que nós fizemos pelo RDC, e em particular com o RDC, contratação integrada, não foi feita com anteprojeto, mas sim com projeto básico ou executivo. Cito, por exemplo, a 381 Minas, foi contratada com projeto executivo. Então não quer dizer que para eu fazer uma contratação integrada eu não tenho projeto de engenharia. Posso ter. A contratação integrada nada mais é do que um excelente mecanismo de partilha de risco. Muito mais do que qualquer outra coisa, do que um mecanismo para dar agilidade à licitação, como um subterfúgio, um atalho para chegar numa contratação, numa licitação mais rápida, ou sem eu ter os elementos de engenharia, sem eu ter uma certeza do que eu vou contratar. A contratação integrada é uma excelente ferramenta de divisão de risco. O que a gente ganhou licitando, por exemplo, a 381, que já tinha projeto executivo, com a contratação integrada? Ora, estou falando de uma obra que tem um VMD altíssimo. Tem trecho da 381 que eu tenho um VMD de perto dos 100 mil veículos dia, né? Na chegada de Belo Horizonte. Uma série de interferências com concessionária, uma necessidade absurda de relocações, trechos onde eu não consigo fazer desvio para fazer a obra, trechos de meia encosta. Várias situações que iam surgir de necessidade de adaptação do projeto, eu passei para a responsabilidade do contratado. Remunerei isso, né, por meio de uma precificação do risco, e o que eu ganho? A empresa tem que dar a solução. Ela vai dar a solução de engenharia, a gente comprimiu o cronograma. Eu não vou ter aquelas discussões de revisão de projeto em fase de obra. Então a obra hoje está em andamento, né, está dentro daquilo que foi previsto, e a gente diminui muito esse tipo de discussão com a empresa. Problema de concessionário, problema geotécnico, etc., passa a ser responsabilidade dela. Observe que os nossos anteprojetos têm que obedecer isso aqui, tem que possuir estudo de tráfego, tem que ter levantamento topográfico, tem que ter dado de sondagem do subleito, dado de sondagem das camadas de pavimento, ensaio de caracterização e resistência, estudos de empréstimo para terraplanagem, imagens do sítio Google Earth, formações do Sigmar do DNPM, vídeo registro do DENIT, estudo de ocorrência de materiais para pavimentação, jazidas, areais, pedreiras, estudo da condição estrutural e funcional do pavimento existente no caso das obras de restauração, cadastro de dispositivos de drenagem, mapa de bacia em escala compatível, cadastro de sinalização de obras complementares, relatório de visita técnica. Então tudo isso tem que estar presente, são elementos para que a gente tenha um anteprojeto. Então observem que a coisa é técnica. Eu não vou simplesmente fazer um rabisco e dizer, está aqui o meu anteprojeto. Não, não é isso. Na apresentação do anteprojeto nós temos uma memória justificativa, uma documentação gráfica e os anexos. São as três partes que constituem o anteprojeto. Na primeira parte, todos os estudos, dados e informações utilizados para a elaboração do anteprojeto, incluindo também as metodologias adotadas. Na segunda parte, os desenhos, plantas, plano altimétrico, linear de drenagem, perfil longitudinal, seções transversais, tipos de terraplanagem e pavimentação. E no volume 3, o relatório de visita técnica, os parâmetros técnicos utilizados na elaboração do anteprojeto, a nota técnica de orçamento e o orçamento. Que aí a gente pode ou ter um orçamento, como nós vínhamos fazendo com as composições de custo unitário, ou mesmo um orçamento parametrizado. Observe que nós temos feito isso, e o trabalho que tem sido levado a termo
pela nossa diretoria de planejamento e pesquisa, pela coordenação geral de desenvolvimento de projeto, representada aqui pela Paula, tem sido elogiado pelo Tribunal de Contas. Então observe que nós não temos tido problema para aprovar os anteprojetos no TCU. O TCU tem ido lá, tem avaliado o que tem sido feito, foi assim na BR-156 Amapá, foi assim na BR-101 Bahia, e elogiado o trabalho que tem sido feito nos nossos anteprojetos. Tem dito, os anteprojetos da ENIT são anteprojetos de boa qualidade. E detalhe, anteprojetos desenvolvidos pelos servidores do órgão. Imagina que isso era inimaginável há algum tempo atrás, que os servidores do órgão iam ser capazes, iam ter a coragem, né, num ambiente onde o controle ficou muito forte e o gestor trabalha muito acuado, de fazer o anteprojeto, assumir a responsabilidade técnica por ele e a responsabilidade técnica pelo orçamento. O que a gente ganhou? Ganhamos a inteligência do negócio. Eles são donos da solução de engenharia. E aí fica muito mais fácil discutir com quem quer que seja. É por isso que nós não temos tido problema, por exemplo, no Tribunal de Contas da União, que o meu engenheiro é dono do projeto, ele projetou, ele deu a solução, ele orçou. Então isso é uma revolução. José Alberto falou aqui em revolução. Nós estamos experimentando essa revolução. Só para efeito aqui de fazer uma brincadeira com essa questão de denominação, observe o seguinte, eu peguei um normativo do DNR antigo, que falava que as etapas anteriores à obra eram a etapa de estudos preliminares, anteprojeto e projeto. E peguei uma publicação nova do DENIT que fala que as etapas anteriores à obra é a fase de projeto básico e a fase de projeto executivo. Listei todas as instruções de serviço do anteprojeto e listei as instruções de serviço relativas ao projeto básico. E qual a conclusão que a gente chega? Estamos falando da mesma coisa, né? Então, eu tenho que trabalhar com a instrução de serviço de estudo de tráfego. Também tenho que trabalhar estudo de tráfego no projeto básico. No anteprojeto, eu trabalho com a instrução de serviço de estudo geológico. Também tenho estudo geológico no projeto básico. No anteprojeto, eu trabalho com estudo topográfico. Eu também tenho estudo topográfico no projeto básico. Então, o que eu tenho no anteprojeto está no projeto básico. Ou seja, não se trata de fazer um rabisco no Google Earth. A contratação integrada não vulgariza a técnica de forma nenhuma. Né? Na verdade, ela é um grande instrumento de divisão de risco. Eu tenho como fazer anteprojetos usando as ferramentas de TI, as instruções de serviço que nós temos, os normativos que nós temos, com bastante qualidade, sem perder nada em qualidade, definido com a precisão razoável, com a precisão compatível com aquela fase do estudo, o custo do empreendimento. Então não é um tiro no escuro. Com relação à orçamentação, a gente tem trabalhado muito com orçamento quantitativo, até porque na maioria das vezes nós temos trabalhado com elementos bastante vigorosos de projeto, com orçamento paramétrico e também com o nosso custo médio gerencial, que é, na verdade, uma seção, quando se fala em custo médio gerencial, pensa-se que é a média de custo. Não, é quando a gente trabalha com uma seção tipo de pavimento, onde todos aqueles componentes daquela seção são orçados pelo ciclo. O ciclo que o Dr. Zé Alberto disse com muita propriedade, que precisa ser reformulado e está sendo. Em dezembro, a gente vai ter um novo ciclo na praça. Né? O que está deficiente no sistema de custo hoje? Primeiro, mão de obra. O empresário hoje paga uma série de encargos adicionais de mão de obra que não pagavam há um tempo atrás, que são imposições das convenções coletivas e que não estão reproduzidas no sistema em lugar nenhum. Por exemplo, baixada, cesta básica, auxílio alimentação, auxílio funeral, auxílio educação. Então isso vai passar a ser refletido no novo sistema. Outra coisa que o empresário hoje perde dinheiro, insumo asfáltico. Né? Existe ainda a imposição do Tribunal de Contas de que se considerem os preços divulgados pela ANP, que estão calculados pela média ponderada dos volumes comercializados. E esses volumes comercializados, na maioria dos casos, né, eles são puxados para perto, pela órbita das refinarias, que a maioria das distribuidoras está perto das refinarias. Então o preço é jogado para baixo e eu tenho que considerar a distância de transporte da distribuidora mais perto da obra. Então o que acontece? Aquele custo da órbita da refinaria para a distribuidora que está mais próxima da obra eu perdi. Isso não está sendo remunerado. Então ali eu tenho uma perda. 2. Na maioria dos casos, e o DENIT já mapeou isso com a equipe lá do Luiz Heleno, que está fazendo um excelente trabalho no ciclo,
na maioria dos casos, aquela distribuidora que está mais perto da obra não tem a condição de eu fornecer todo o insumo do empreendimento, e o insumo vem de outros locais. Então, se eu estou fazendo uma obra no Amapá, eu tenho que raciocinar com a distância média de transporte da distribuidora que está em Belém. Só que muitas vezes a distribuidora de Belém não vai fornecer o insumo para a obra, e esse insumo vai vir do Ceará. E aí as empresas estão perdendo. As empresas estão perdendo um custo indireto. Então são distorções que afetam o setor de construção pesada e que já estão sendo trabalhadas no âmbito do DENIT. Então é fundamental para o sucesso do setor, e é isso que a gente busca, e a contratação em si só não resolve, que a gente trate também essas questões. O orçamento é uma delas. Final do ano, se Deus quiser, nós vamos ter um ciclo novo na praça. Podemos fazer orçamento quantitativo, analítico, sintético, né, como a gente está acostumado a fazer, né, onde eu tenho quadro de distribuição terraplanagem, etc., aquele negócio todo. Posso usar o custo médio gerencial, que é em cima das seções tipos, e posso trabalhar com a estimativa paramétrica, e é o que nós estamos estudando no momento, né, tentando estabelecer relações entre determinado custo e característica do produto, de forma que o parâmetro técnico seja uma ordem que caracterize de modo claro o produto em estudo, e também se mantenha uma boa correlação estatística. Ou seja, o desafio é achar bons direcionadores de custo, que tenham bons drivers, que tenham boa correlação estatística. Isso é possível para algumas famílias das obras de construção pesada. Não é possível para outras. Por exemplo, família terraplanagem, a gente tem dificuldade de obter um bom grau de correlação. Eu posso, por exemplo, calcular com muita facilidade o custo dos equipamentos eletromecânicos de uma PCH em função da altura de queda, mas não consigo, por exemplo, determinar o custo de uma arena esportiva em função do número de assentos, porque eu não tenho alto grau de correlação estatística. Então o que a gente está fazendo é este trabalho, estudando família por família, investigando família por família, para ver aonde eu tenho alto grau de correlação estatística, onde eu posso trabalhar com orçamento parametrizado e onde eu não tenho condição. E um caso onde eu não tenho condição é o caso da terraplanagem, por exemplo, onde eu tenho variação de categoria de material, tenho variação de distância média de transporte, e isso influencia bastante o custo. Para isso, nós estamos mais uma vez usando a tecnologia da informação. Estamos tentando tirar esses custos de terraplanagem dentro do Quantum, por exemplo, onde eu, depois do modelo digital terreno gerado, eu tenho o traçado, e ali eu consigo entrar com informações de custo e determinar qual é a situação mais vantajosa e o orçamento, porque eu tenho já volumes, eu tenho tudo no sistema. Então, hoje, a gente tem muita ferramenta à disposição que permite projetar e orçar com muita velocidade. Uma coisa nova que nós trouxemos também foi a questão da análise do risco. Isso nasceu do seguinte: olha, se eu estou transferindo mais risco para o privado, eu tenho que precificar esse risco. E de certa forma isso é um rompimento de paradigma. Isso rompe um pouco com aquela lógica do BDI tabelado que nos impunham aí os órgãos de controle. O que está sendo feito aqui? Bom, eu percebo aqui quais são, a gente coloca uma matriz de risco no edital, de maneira que a gente correlacione quais são aquelas situações de caso fortuito e força maior que cabem transferência para o privado, e quais são aquelas que não cabem, ou porque depende de relação entre órgãos, como por exemplo a questão meio ambiente. Em alguns casos a gente percebe que é possível delegar a licença, a obtenção da licença para o privado. Em outros casos aquilo seria um risco quase que insuportável, então aquilo tem que ser absorvido pela administração pública. A questão de desapropriação, que envolve muitas vezes a judicialização e o exercício da atividade típica de Estado, né? Que é a atividade expropriatória. Então, isso muitas vezes não é possível passar, não é possível delegar para o privado. E a grande quebra de conceito aqui é que nós deixamos de trabalhar com orçamento determinístico, que é o orçamento que vai sair do ciclo. Eu estou trabalhando agora com orçamento probabilístico. Então a gente, para cada obra, tem uma curva de distribuição de probabilidade. Qual foi a conclusão que nós chegamos quando nós começamos a trabalhar assim? As nossas obras, orçadas pelo ciclo, tinham lá probabilidades que variavam de 5% a 12%, né, daquele orçamento acontecer. Então é muito maior a probabilidade daquele orçamento não acontecer. Então o que a gente faz quando a gente faz a curva de distribuição de probabilidade? Eu mexo com o intervalo de confiança. Eu vou calibrar o intervalo de confiança para trazer o orçamento para um patamar mais factível, né? Como é que isso funciona?
A gente pega os dados de cada uma das famílias de obra, né? Terraplanagem, pavimentação, drenagem, sinalização, aquelas que têm impacto significativo do custo, e em cima disso a gente vai estabelecer uma matriz probabilidade-impacto. Probabilidade, vamos raciocinar com a ocorrência dos aditivos ao longo da história. Então nós temos um banco de dados lá mais ou menos com 500 obras, que é o nosso universo, e para cada obra nossa a gente procura identificar uma amostra. Essa amostra é sempre escolhida dentro de uma obra que tem as mesmas características e a mesma dificuldade, uma similaridade de topografia, de região. Vemos qual é a variação percentual de aditivo que eu tenho em cada uma. Então, a probabilidade de ocorrência, eu estou trabalhando com uma distribuição de probabilidade discreta, ocorre ou não ocorre, né? E o range, que é o impacto, né? Eu faço um tratamento para saber se eu tenho outliers, né? E geralmente vou trabalhar com distribuição PERT ou distribuição triangular. Com isso, mais o valor que eu tenho por família já orçado, eu faço uma simulação de Monte Carlo. No final das contas, depois de ter feito a simulação de Monte Carlo para cada uma das famílias, eu gero uma curva de distribuição de probabilidade para a obra, e dentro dessa curva de distribuição de probabilidade para a obra, eu defino o intervalo de confiança que eu vou trabalhar, dependendo da sensibilidade que aquela obra tem, ou política, ou social, ou logística. Então, aquela obra mais sensível, eu tenho menos o direito de errar, e eu vou trabalhar com intervalo de confiança maior. O que isso tem representado? Bom, isso tem representado uma remuneração do risco que tem variado de 3 a 16, 17% na média. Se eu considerar que a minha média de aditivos no DENIT anterior era de 17%, 19% em caso de obras de duplicação, e que eu ganho, no final das contas, diminuindo ou limitando muito a possibilidade de revisões de projeto em fase de obra, no final das contas, o ganho para a administração é muito significativo. E aí alguém pode perguntar, bom, mas se você está assinando um cheque em branco, você vai remunerar um risco que você não sabe se o sinistro vai ocorrer? Tudo bem, em alguns casos, ele não vai ocorrer. Na maioria dos casos, ele vai. Porque se eu for analisar e plotar numa curva a aderência de orçamento projetado com executado, eu vou ver que essa curva não tem uma distribuição normal, ela tem uma simetria. Então, aqueles casos onde o sinistro não ocorre são cobertos pelos casos onde o sinistro ocorre. No final das contas, o ganho, tanto financeiro quanto econômico, é muito grande. Então, observe que o que está sendo feito não é bastante técnico, tanto do ponto de vista da engenharia, quanto do ponto de vista da orçamentação. Então, isso é importante para a gente destruir o mito que a contratação integrada é simplesmente um atalho. Não é nada disso. Com relação à redução de prazo, ao ganho de prazo, esse ganho é concreto. Então nós colocamos aqui dados médios para cada uma das etapas, porque alguém diz assim, bom, você vai fazer a contratação integrada, mas você vai ter que aprovar o projeto depois de qualquer forma, então você não vai ter um ganho de prazo sensível. Também não é verdade, porque essa aprovação de projeto, essa aceitação de projeto, ela pode ser feita por etapas. Então, eu não preciso aprovar a pavimentação para começar a obra, eu começo aprovando a terraplanagem, aprovo o projeto geométrico, aprova a terraplanagem, aprova as notas de serviço, as obras de arte corrente, inicia a obra. E enquanto a obra está iniciando, estou começando com a limpeza, estou começando com a terraplanagem, eu estou discutindo a solução de pavimento. Então há um ganho de velocidade muito grande. Aqui são algumas obras que eu estou trazendo, que foram contratadas já no RDC. Túnel do Morro do Formigão termina agora em outubro, 6 meses antes do prazo estipulado para a conclusão. BR-364, 163-364 Mato Grosso, uma via importante para a logística da soja. Essa foto já está desatualizada, é quando eu estive lá em setembro do ano passado, que ela estava concluindo terraplanagem. Hoje a capa está praticamente toda lançada nesse trecho que vai de Rondonópolis a Jaciara. A Ponte do Madeira, né, onde a gente fez os dolphins, vila para possibilitar a desocupação dos acessos e mais os acessos, também está pronto. Instalação de fronteira do Oiapoque, praticamente pronto também, 6 meses antes do cronograma estipulado. Está dando resultado? Eu vou dar só um dado. Hoje o DENIT tem a maior execução orçamentária financeira da história. Pela primeira vez nós vamos executar praticamente todo o nosso orçamento. Então nós temos uma previsão de desembolso esse ano, de execução financeira da ordem de 13,5 bi.
Nós fizemos uma estimativa no início do ano de executar 13,2 e nós estamos com um descolamento no sentido positivo da curva na direção dos 13,5, 13,8 bilhões. Então é um recorde, detalhe, nenhum IGP no TCU, com uma estratégia toda calcada no RDC. Todas as nossas contratações de 2012 para cá, feitas no RDC, foram mais de 300 RDCs. E hoje nós temos a maior execução orçamentária financeira da história, superando em mais de 20% o recorde anterior. Então dá certo? Dá certo. Nós estamos com os cronogramas adiantados, os números estão mostrando isso. Isso aqui é um exemplo de resultado, a ponte do Abunã. Licitamos uma ponte de balanço sucessivo com as partes da chegada ali em vigas pré-moldadas e recebemos da empresa um projeto de ponte ensaiada. Pode, claro. Se eu obedecer determinados parâmetros relacionados à navegação, etc., né, vamos, enfim. Qual é a vantagem da empresa em fazer uma ponte ensaiada? Vai fazer menos infraestrutura. Infraestrutura no Madeira, que é um rio complicado para trabalhar, ela é cara. Então aqui ele tem um ganho, né? E sem falar que está experimentando uma tecnologia nova, é acervo que a empresa vai ganhar. Então o desafio de ter empresas fazendo engenharia, ele está acontecendo. O que vai acontecer? As empresas vão buscar tecnologia. O que está faltando trabalhar no RDC hoje? Por exemplo, a remuneração variável, que nós vamos trabalhar. Então o empreiteiro vai perceber que se ele me entregar uma obra onde a vida útil do pavimento é maior, ele vai ser remunerado por aquilo. Se ele me entregar uma obra comprimindo o cronograma, ele vai ter um maior resultado por aquilo. E aí ele vai ter interesse em buscar, por exemplo, um equipamento que homogeneize a temperatura da massa antes da aplicação na pavimentadora e diminua o efeito da segregação de temperatura que impacta o IRI. E hoje a gente não vê isso na pista. O empreiteiro vai ter interesse de ser eficiente e esse ganho de eficiência vai ser remunerado. No final das contas, eu tenho aí também um campo para que empresas que trabalham com tecnologia, com vendas de equipamentos, possam ter no mercado brasileiro um bom nicho. Aqui outro exemplo, a ponte do Guaíba, foi uma ponte que nós licitamos com o anteprojeto. Nós tivemos a empresa vencedora dando aqui 22% de desconto. Hoje nós estamos com um projeto básico aprovado, com licença ambiental praticamente saindo. A obra foi contratada em março, a licença de instalação sai agora em agosto. Em outubro nós estamos começando a obra. Não é uma grande ponte, são 7 km de extensão, se eu considerar o complexo viário aqui. A relocação foi passada para a empresa, então a responsabilidade do DENIT é prover o terreno, a empresa faz as casas do Minha Casa Minha Vida, ela assume o risco da relocação, então esse risco também foi transferido, então a responsabilidade pelo cumprimento do cronograma, no que diz respeito à relocação, é da empresa. Então talvez seja uma das formas mais puras da contratação integrada, onde praticamente tudo foi transferido para a empresa construtora e é uma obra que está dando certo, está com o cronograma aí super adiantado. Benefícios esperados, o maior é a compressão do cronograma. Esse aqui é o exemplo do FHWA americano, né, que eles trabalham com contratações design build com 14% de compressão de cronograma, né, em relação a 2% de desconto. Né? E era isso que eu tinha para falar do ponto de vista técnico. Né? Então, a ideia era desconstruir alguns mitos com relação à RDC. Vamos falar hoje, né, ainda sobre custos, sobre meio ambiente, né, sobre licenciamento e sobre aceitação de projeto, que é a fase pós-contratação integrada. Né? E quero agradecer aqui a minha equipe, a equipe do DENIT que está aqui, né, o Tiago, superintendente do Paraná, o Luiz Heleno, que está conduzindo o trabalho do ciclo e orçando as obras, a Paula, que está fazendo os anteprojetos, a Aline, que está licenciando essa enxurrada de obra, e toda a equipe presente aqui do DENIT, porque eles são os responsáveis pelo sucesso que nós estamos colhendo. E o DENIT hoje, sem dúvida, está na vanguarda do RDC. Obrigado.